no Salmo, capítulo 34, para a leitura do verso 19. Salmo 34, verso 19. Hoje vamos falar sobre e o que eu faço com os meus problemas. Salmos 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ó Deus, obrigado por esta manhã, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa. E que, meu Deus, possamos absorver aquilo que tens para nós. Guia, meu Deus, nosso coração no entendimento da Tua palavra e que ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Seria impossível dissociar a vida dos problemas. Problemas vêm no pacote da vida. Tem gente que diz assim: Senhor, me livra de todos os meus problemas. Então está pedindo para morrer, está pedindo para ir para o céu. No céu, sim, não haverá problema algum. A vida nas mansões celestiais, na glória celestiais, não compreende, não inclui problemas, adversidades, tribulações, dificuldades. Primeira razão, porque o diabo não estará lá. Segunda razão, porque a nossa natureza pecaminosa não estará lá. Terceiro lugar, porque a natureza que hoje é maculada pelo pecado não existirá e viveremos para sempre com o Senhor no lugar de mais absoluta perfeição. Mas enquanto estamos aqui, nós lidamos com dificuldades. Eu não sei quantos já viram esse tipo de dinâmica. Geralmente entre casais acontece muito. A pessoa traz uma caixa cheia de coisas lá. Tem lâmpada, tem galinha de plástico, tem vestido, tem colher, tem rádio de pilha, é um monte de coisas lá. E aí você pede àquele casal para fazer uma declaração de amor. Então põe o homem lá e a mulher um de frente para o outro. E ele começa a fazer uma declaração de amor. E aí vai falando: minha amada, eu te amo tanto, você é a mulher da minha vida. Aí a gente puxa a lâmpada. Aí ele tem que colocar uma lâmpada naquela história. Aí ele diz assim: porque a minha vida ganhou luz quando eu te conheci. E assim ele vai falando e a gente vai pegando as coisas lá. Eu me lembro que fizemos isso no encontro de casais, e aí puxamos uma torre Eiffel, ela lá de Paris. Aí quando ele foi falando, e ele foi se virando, ele foi conseguindo. Aí chegou na hora da torre Eiffel, ele falou assim: então, mas para Paris não dá para eu pagar uma passagem para você. Se você achar que a vida, esse tablet gosta de pregar junto comigo. A vida humana é assim. A gente está vivendo e de repente um negócio acontece. E a gente tem que administrar aquilo. A gente precisa escrever a nossa história, incluindo aquilo. Administrar aquela situação e viver, irmãos. Isso faz parte da vida. Essas dificuldades que vão surgindo e nós vamos tendo que administrar estas situações. O que eu faço com os meus problemas? Talvez melhor é dizer como administrar os problemas. Então eu tenho 3 coisas que eu quero destacar para você aqui nessa manhã, sobre problemas e soluções, e louvado seja Deus pelas soluções. Primeiro, muitos dos nossos problemas são frutos da nossa imaginação. É coisa da cabeça da gente.
Porque há problemas que são imaginários, eles não existem, só na cabeça da gente. E há pessoas que são assim, veem fantasma em tudo que é lugar. A pessoa passou por você, não cumprimentou, já cria toda uma história, está com raiva de mim, o que aconteceu, e eu não fiz nada, meu Deus, o que será que eu falei? E já cria toda uma situação. Problemas que são frutos da nossa imaginação. Existem doenças, sabia disso? Há doenças que são imaginárias. Às vezes os médicos têm que administrar o placebo, é um remédio que não é remédio. É uma pílula de qualquer coisa, mas não há nada de químico ali. E a pessoa diz, estou me sentindo melhor, aquele remédio é bom, hein? Não existe problema, só na cabeça da pessoa. Essas igrejas curandeiras, por exemplo, muitos problemas são resolvidos ali entre aspas. A pessoa diz, eu fiquei curado, eu tinha uma dor aqui no estômago, o pastor orou e a dor passou. Quer dizer, é coisa da cabeça da pessoa que o problema foi resolvido. A úlcera continua lá. Então, o sintoma passou. Porque a pessoa recebeu, naquele culto, uma injeção, entre aspas, de adrenalina, aquela coisa emocional, e ela esqueceu da dor. Passa a emoção, passa aquele momento, a dor volta. E eu creio que Jesus cura, viu? Jesus é poderoso para curar, mas quando Jesus cura de verdade. Há outros problemas que são resultados, problemas imaginários, que na verdade só escondem um desejo de fugir. A gente cria um problema para evitar certas coisas que nós não queremos encarar. A Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios 22:13, diz o preguiçoso, um leão está lá fora. Eu disse, não vou sair porque está perigoso. Tem um predador lá fora. Tudo coisa inventada da cabeça dele para esconder a preguiça. Tem gente assim, que vive criando problema para evitar um confronto. Eu nem vou lá falar com ele, porque eu sei o jeito que ele é, eu sei que ele vai me xingar, eu sei que a pessoa vai me humilhar, eu não sabe nada. Só está colocando dificuldades, criando problemas que não existem para justificar a sua atitude. Há problemas que são imaginários e que, na verdade, escondem complexos imaginários. Em Números 13, de 26 a 33, encontramos os espias dando o seu relatório a Moisés e, consequentemente, ao povo. E eles diziam, olha, essa terra, ela engole pessoas. É engolidora de homens. Essa terra é cheia de gigantes. E eles dizem, quando nós olhamos para aqueles gigantes, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. O que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que eles se viam como gafanhotos, embora não fossem. Eles se viam como pessoas muito pequenininhas, enquanto que aqueles povos eram muito grandes, eram gigantes. Há pessoas que têm complexo de inferioridade, existe isso. Ou seja, que todo mundo é melhor do que ele em tudo. E claro que nós sabemos que na vida, irmãos, sempre haverá alguém melhor do que a gente naquilo que a gente faz. Sempre haverá um pregador melhor. Sempre haverá um pastor melhor. Sempre haverá um pedreiro melhor, sempre haverá um advogado melhor, sempre haverá um médico melhor, sempre haverá alguém melhor do que a gente.
O erro é quando a gente começa a se comparar com os outros. Aliás, a pior coisa que existe é você se comparar com os outros. Você é você. Você tem suas habilidades. Você tem seus defeitos, mas você também tem muita coisa boa. Então, ficar se comparando aos outros é um mau negócio. E há pessoas que se acham menores do que todo mundo. Mas há qualidades com as quais Deus lhe dotou, e Deus quer usar essas qualidades para a glória dele e para abençoar outras pessoas. Então, faça o que você tem de fazer da melhor forma que você puder fazer, e isso vai abençoar alguém, e nisso Deus é glorificado. Há outros que sofrem do complexo de impossibilidade. Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 3, nós vemos aquelas mulheres indo ao sepulcro, logo cedinho no domingo, e elas conversam entre si, diz Marcos, elas conversam entre si dizendo: quem vai remover essa pedra? Mas Jesus havia dito que ressuscitaria. Jesus havia falado disso, avisado isso. Os seus discípulos sabiam disso. Mas na cabeça delas ainda existe uma pedra lá, fechando o sepulcro. Às vezes a gente vai resolver um problema já assim, né? Eu sei que não vai dar certo, estou indo só por ir. Eu vou falar, mas eu já sei, ele vai dizer não. Às vezes chega lá diante do chefe e diz assim: então, eu queria falar com o senhor. Aí o chefe diz: não, nasceu seu menino? Nasceu. Falou: você está precisando de um aumento, né? É sobre isso que eu vim falar com o senhor. Aí volta para casa e diz: olha, foi mais fácil do que eu pensava. Porque nós, às vezes, somos responsáveis por colocar pedras na vida da gente. E, na verdade, não precisava. Não tem pedra nenhuma. Não há necessidade nenhuma. Então, diante desta realidade e problemas que nós criamos, nós temos que pensar quantos dos nossos problemas são realmente problemas. Você já pensou um pastor? Se o pastor levar a ferro e fogo tudo que ele ouve, você já parou para pensar nisso? Se um pastor for levar em consideração qualquer atitude atravessada de algum irmão, ele vai se deprimir, ele vai se amargurar. E ele vai dizer assim: eu não quero mais saber desse negócio de igreja, não. Uma pessoa me perguntava essa semana isso: pastor, como é que o senhor lida? Eu digo: eu tenho um filtro. Há coisas que passam, há coisas que eu não deixo passar, há coisas que eu não deixo chegar ao meu coração, porque se eu abrigar isso no meu coração, eu vou ficar amargurado contra A, contra B, contra C. Pode acontecer? Pode, porque eu sou ser humano, mas eu tento ao máximo me desviar disso, não levar em consideração. Porque se você ficar guardando mágoa... Eu me lembro de um obreiro que me ligou uma vez e ele disse isso ao telefone. A Borda da Mata estava sem pastor, era a congregação nossa, a Borda da Mata em Minas. E aí ele disse assim: pastor, eu estou ligando porque eu não aguento mais a igreja onde eu estou. Eu odeio essa cidade onde eu vivo. E eu fiquei sabendo que a igreja lá em Borda da Mata está sem pastor. O senhor não pode me indicar, não? Eu pensei na hora, falei: um homem que fala da igreja desse jeito, a igreja que ele está, eu não aguento mais essa igreja. O que ele vai fazer em Borda da Mata? Um homem que diz: eu odeio essa cidade. Odeio é muito forte, não é, irmãos? Quantos dos problemas que nós temos são realmente problemas, ou, na maioria das vezes, nós é que estamos alimentando, dando uma dimensão para aquilo maior do que ele de fato tem? Pense nisso.
Porque muitas vezes nós criamos os nossos próprios problemas. Segundo, se muitos dos nossos problemas são frutos da nossa imaginação, muitos dos nossos problemas são frutos da nossa plantação. Ou seja, nós criamos, nós geramos, nós alimentamos, nós damos vulto aos nossos problemas. Provérbios 6, 27 e 28 diz: pode alguém tomar fogo, brasa, e encostar no seu peito e não se queimar? A pergunta é retórica. Claro que vai se queimar. Mas o que há de pessoas criando problema, trazendo brasa para o seu peito, trazendo brasa para a sua vida, queimando a sua vida, se machucamos. Quando é que nós criamos problemas? Primeiro, criamos problema quando somos precipitados. Vem lá o servo do sumo sacerdote com uma comitiva para prender Jesus, e Pedro já desembainha a sua espada e vai tentar defender Jesus com a espada. Eu acho que ele queria acertar a cabeça de Malco. Talvez Malco se desviou e pegou a orelha, cortou a orelha, e a orelha do homem cai no chão. Precipitação. Às vezes nós criamos problema por causa do nosso impulso, nossa impulsividade. Porque a gente tem que falar, não tem que falar, calma, espera. Deixa para falar depois, quando a cabeça estiver fria. Mas na hora da cabeça quente a gente fala coisas, e depois a gente tem que se desculpar, isso quando nos desculpamos. A decisão precipitada sempre traz consequências terríveis. Lembra-se de Jacó com Esaú? Ele está com tanta fome que ele não para pensar que ele está passando para frente a sua primogenitura. No caso de Esaú, morrendo de fome, se precipita. Então, o segredo para a nossa vida, a fim de evitarmos problemas, é procurar viver uma vida de sobriedade, de equilíbrio. Você não quer ficar aperreado por causa de contas, de dívidas? Viva dentro do seu salário. Não queira ter o que outro tem, porque o outro tem, mas eu não posso ter isso, então eu vivo dentro do meu salário. Não é assim que a gente tem que viver? Dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade. A mania de ficar se comparando, porque ele comprou um carro bom e eu tenho que ter um também. Mas você pode ter? Viva dentro do que você pode, senão você vai começar a tirar dinheiro de algum lugar para pagar aquilo. Esse é o erro dos nossos governantes, não é? Um governo gastador que gasta uma máquina pública enorme, grande. E vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Aliás, é uma dica. Quando você vir um governante dizendo tal parcela da sociedade está isenta de pagar determinada taxa, tenha certeza que todos os demais vão pagar por eles. Não existe mágica. Ônibus de graça aos domingos. Pessoal, olha que coisa boa, esse governante é bom. Ônibus de graça. Nós estamos pagando o ônibus do pessoal que no domingo anda de graça. Não existe mágica. Criamos problemas quando somos precipitados. Na carreira profissional, no casamento, temos que ter cuidado com a precipitação. Criamos problemas também quando nos envolvemos com coisas que não nos dizem respeito. Nem foi chamado e vai dar opinião. E cria problema. Não é aquela coisa?
Uma senhora veio ao pastor e falando 1001 coisas do casamento dela e do marido e das atrocidades. E aí o pastor disse, é um absurdo isso, e esse homem é um crápula, e esse homem é um... Falou um monte de coisas do homem. O tempo passou e eles fizeram as pazes. Viajaram de lua de mel, estavam lá, uma lua bonita, uma noite linda, e a mulher disse assim, ô fulano, eu te amo tanto, e pensar que o pastor falou tão mal de você. Nós criamos problema quando nos envolvemos com coisas que não nos dizem respeito. A melhor coisa quando alguém vem falando mal do cônjuge é você dizer assim, puxa, que coisa. É mesmo? Não, você está brincando. Porque se você for ajudar a bater, amanhã eles fazem as pazes e você vai ter um problema na sua vida. Criamos problema também quando nos envolvemos com problemas, ou não nos envolvemos com problemas que nos dizem respeito, porque a gente resolve o problema de todo mundo, mas e os nossos? Nós estamos lidando? Nós estamos tratando? Nós estamos administrando? Davi devia estar na guerra. Não havia uma obrigação de o rei estar lá no fronte de batalha. Não era, de fato, uma obrigação tão grande, mas Davi, o grande problema de Davi no palácio foi a sua ociosidade. E nós arrumamos problema para a cabeça da gente quando nós somos ociosos. Quando falta-nos o que fazer. Aí a gente cria problema. Aí a gente arruma problema para a cabeça da gente. Ele teve relações com aquela mulher, a mulher engravidou, ele teve que, a partir daquilo, fazer uma trama para trazer o marido de volta da mulher, para ele dormir com ela e achar que o filho era dele. Não deu certo, ele faz outra trama para que o homem seja morto, e o homem é morto. E depois disso, os filhos de Davi começam a ter problema, e ele não tem autoridade como pai. Um filho, Aminon, abusa sexualmente da irmã, ou da meia-irmã, Tamar, e o problema trazido para o rei, mas o rei não tem moral, não tem autoridade. Olha o que você fez lá. Como os problemas vão se avolumando. Por quê? Porque ele não tratou e seguiu sem tratar os seus problemas. E acontece muito de gente que vem até você querendo que você resolva os problemas dela. E, irmãos, eu vou aconselhar, mas eu não pego ninguém no colo, pela mão, sabe? Fico ali alisando, beijando e babando, me perdoem a expressão. Não. Eu digo que tem que ser feito, vá lá e faça. Tome as providências. Faça o que tem que fazer. Não fez. Não fez. Você vai se meter em confusão, tentando resolver problemas que não são seus. Terceiro, muitos dos nossos problemas serão resolvidos com a nossa atenção. E eu digo isso porque problemas podem ser resolvidos. Louvado seja Deus. Há alguns problemas, irmãos, que a resolução deles só se dará com a nossa morte. Há problemas que a resolução só se dará quando nós chegarmos na eternidade. Porque aí não vai haver mais aquele problema e mais nenhum problema. Mas há outros problemas que têm resolução nesta vida. Nós podemos resolver. Então, algumas dicas para se resolver problemas. Primeiro, evite criar problema. Lamentações 3,39 diz, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Nós somos pecadores e
Por isso, somos geradores em potencial de dificuldade. Então, ore a Deus, Senhor, põe guarda na minha boca, para eu não falar o que eu não devo falar. Evite criar problemas. Segundo, atente para uma vida de oração. Porque quando Daniel, diante do rei, ouviu o sonho do rei, Daniel não sabia a interpretação. Mas ele vai orar e ele pede aos seus amigos que orem com ele e por ele para a resolução daquela situação. E depois de orarem, Deus deu a direção e ele foi lá e interpretou o sonho do rei. Quando ouviu da miséria em que seus irmãos viviam lá em Jerusalém, a palavra de Deus diz que Neemias foi orar. Ele orou e jejuou, ele buscou a Deus para que tivesse sabedoria sobre o que fazer. E Deus lhe deu essa sabedoria, essa clareza de pensamento e discernimento, e ele montou a estratégia que culminou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mesmo Jesus, irmãos, antes de grandes decisões, Jesus passava longos períodos em oração. Jesus chegava a ficar a madrugada inteira orando. E eu quero dizer, irmãos, que, sem medo de errar, boa parte dos nossos problemas são resolvidos com oração. Porque eu não posso tocar o coração de alguém. Eu digo sempre que tem um pitbull enorme lá que você vai pôr a mão, vai te morder. Mas Deus pode chegar no coração da pessoa. Deus pode transformar aquela situação. A oração funciona mais quando ela é preventiva que curativa. E o que isso quer dizer? Ore a Deus para Deus lhe fazer evitar entrar em enrascadas desnecessariamente. E se acontecer, ore a Deus para lhe dar graça, sabedoria e discernimento para resolver aquilo. Segundo, ou terceiro, atente para a palavra de Deus. Antes de ir à guerra, Josafá, 1 Reis 22, 4-5, ele vai consultar o Senhor, vai consultar a palavra do Senhor através dos profetas. Ele reúne os profetas e ele vai pedir orientação de Deus sobre o que ele deve fazer. Sabe que a Bíblia, ela nos ensina a prevenir problemas e a resolver problemas. É só ler. É só ler. Como é que eu devo me portar? A palavra de Deus nos ensina tanta coisa, irmãos. E às vezes é difícil lidar com um crente ignorante das Escrituras. Mas será que ele não leu o que a Bíblia diz sobre isso? E, no entanto, ele continua insistindo nesse erro, criando problemas para si e para os demais. Tem muita coisa que a gente vai orar e Deus diz, eu não vou responder porque eu já respondi. Eu não vou responder porque eu já respondi. Leia a palavra de Deus. É aquela história do pastor que foi visitar uma família com sérios problemas financeiros e ele aconselhou, ele orou e disse, eu peço a vocês licença para ler. Tem uma Bíblia aí? Aí trouxeram a Bíblia e ele leu o texto da Bíblia. E quando a senhora disse, eu vou preparar um cafezinho, ele tirou uma nota alta do bolso e pôs dentro da Bíblia. Quando terminou a visita, ele olhou para o casal e disse assim, olha, a resposta para esse problema está nesse livro. No culto da outra semana, disse, e aí encontraram a resposta? Ainda não, pastor. Ainda não. 2 semanas, e aí? Vocês encontraram a resposta de Deus? Está na palavra dele. Ainda não, pastor, mas continue orando por nós. Não liam a Bíblia, né, gente? Se lessem. Outra coisa, tenha coragem para enfrentar os seus problemas. Tenha coragem. Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força, outras versões dizem, a tua fé é pequena.
Você falhou com alguém? Pois então se revista de coragem, de humildade, vá lá e peça desculpas. Resolveu o problema. Vai ficar mantendo uma situação? Tenha coragem para enfrentar os seus problemas. Não fique em casa debaixo das cobertas, não. Ore a Deus, busque na palavra orientação, levante-se cheio de fé e vá lá resolver. E o que não tem solução, solucionado está. A pessoa não quis suas desculpas, não quis seu pedido de perdão. Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, solucionado está. Se amanhã ela precisar de alguma coisa, eu vou lá e abençoo, mas solucionado está. Por último, tenha fé para agir diante dos problemas. Vá na confiança em Deus. Vá crendo que Deus já foi adiante de você. Quantas vezes eu oro assim, Senhor, vá primeiro, Senhor. Prepare o coração para essa conversa de amanhã. Porque não há muralha que seja intransponível para aqueles que têm o coração cheios de fé, confiança em Deus. Então, irmãos, os problemas existem. Os imaginários, tire da sua cabeça, isso é coisa da sua cabeça. Os problemas criados, tome providências debaixo de oração e debaixo da palavra para resolvê-los. E o que não tiver solução, já está solucionado. Você fez a sua parte. É impossível vivermos neste mundo sem problemas. Mas é possível administrar nossas dificuldades, nossas lutas, e nunca se esqueça. Sempre há alguém com problemas mais sérios que o seu. Antes de se deprimir, antes de ficar debaixo da coberta, achando que a sua vida não tem solução, olhe ao seu redor, tem gente com problemas mais sérios que os seus. Isso é um exercício curador. Você fala assim, olha, minha vida é difícil, mas aquilo lá, meu Deus do céu. Então, obrigado, Senhor, me dá força e sabedoria para eu lidar com as minhas dificuldades. Que Deus nos ajude. Que Deus nos livre de nós mesmos. O maior de todos os problemas somos nós mesmos. Que Deus nos livre de nós mesmos. Que Deus nos ajude. Amém? Você podia orar comigo agora? Você podia vir aqui à frente, se você precisa de oração. Vem agora, pode vir. Saia do seu lugar e vem à frente. Pastor, essa mensagem tocou meu coração em relação a algo. E eu preciso de oração. Vem à frente. Eu vou orar por você. Há um Deus para quem não há problema algum. Para quem nada é impossível. Talvez enquanto eu pregava você lembrou de alguém, você lembrou de uma situação, ou você olha para dentro de si e diz, tem muita coisa que eu podia evitar, há outras coisas que são coisas da minha cabeça, eu estou rejeitando isso agora em nome de Jesus. Vem à frente. Se você está acompanhando pela internet, você precisa de oração, então coloque aí, eu preciso de oração, põe uma mãozinha. Eu preciso de oração. Nós vamos orar também por você. Eu tenho muitos problemas. Alguns que eu criei. Os da minha cabeça eu tenho evitado e tenho vencido nisso. Há problemas que outros criam para mim. Há situações que são da vida, próprias da vida. Mas eu estou apresentando diante de Deus. Senhor, há um povo aqui diante de Ti. São situações, pessoas, eu não conheço, eu não sei do que se trata, mas hoje pela manhã, a Tua palavra veio falar aos nossos corações, veio nos esclarecer sobre coisas importantes que precisamos entender, mas, ó Deus, como destes sabedoria a Daniel, como destes sabedoria a Neemias, Senhor, como destes sabedoria a Esther, como usaste Jesus
como para nos ensinar. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Ó Pai, afasta de nós a precipitação. Põe guardas na nossa boca, Senhor. Ó Deus, dá-nos muito entendimento. E que, ó Deus, situações sejam resolvidas em glória por Cristo Jesus. Visita, meu Deus, pessoas com quem falaremos. Vá antes de nós, meu Deus, as situações que trataremos. Ó Pai, nos ajude. Ó Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.